Convido a amada igreja que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Texto que, conforme já foi mencionado, servirá de base para a nossa meditação desta noite. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler desde o início até o verso de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Que Deus nos abençoe através da meditação que faremos na sua palavra. Amém. Esta semana eu li um artigo cujo título era "De tanto fugir de problemas, eles aprenderam a me encontrar". E nesse artigo, o propósito do autor era tratar sobre diferentes perfis de pessoas e de como eles lidavam com seus problemas. Ele começa dizendo que um extremo da vida é aquele momento em que nós estamos tão bem, tão alegres, tão felizes, tão sem preocupações, que quando paramos para perceber isto, começamos a estranhar. E então criamos problemas pela falta deles, porque viver sem problemas é simplesmente algo muito estranho à nossa realidade. E depois, no decorrer do artigo, ele fala sobre um outro extremo, de alguém que está tão cheio de problemas, tão envolvido em dificuldades, que ele busca caminhos de alegria, busca caminhos de prazer. Ele busca contornar os seus problemas com momentos de alegria, momentos de alegria passageiros, mas sem lidar com os seus problemas frente a frente. É claro que destas duas realidades sabemos qual é a mais rara, que no caso é a primeira. É muito estranho, de fato, nos encontrarmos sem problemas, porque nós sempre temos alguma dificuldade que temos de resolver. Então, talvez podemos imaginar que muitas das vezes, em nossas vidas, nós nos pegamos muito próximos do outro extremo, de não lidarmos, não querermos lidar, ou não saber até lidar com os nossos problemas. E vivemos na rotina e vivemos buscando prazeres momentâneos, vivemos tentando dissuadir a nossa mente, a nossa consciência de que precisamos lidar com certos aspectos da nossa vida, podendo deixá-los para depois ou deixá-los de lado até um momento oportuno, até um momento adequado. Mas no fundo nós sabemos que não podemos tratar da nossa vida desta forma. Mas também não sabemos muitas vezes como lidar com os problemas que a vida nos traz. E então temos dificuldade em encontrar um equilíbrio entre as coisas. E se tem algo que o livro de Eclesiastes nos ensina, é que a vida é um grande equilíbrio em alguns aspectos. Principalmente no capítulo de número 3, quando o autor de Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E então ele vai listar uma série de duplas de coisas que são realidades na nossa vida e que há momentos para tal coisa e momentos para outra coisa. Há tempo de nascer e também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar.
E no verso número 4 ele diz tempo de chorar e tempo de rir. Muitos, ao lerem Eclesiastes, veem uma visão muito pessimista de mundo, uma visão muito crua da realidade. Mas talvez a visão do autor aqui seja tão somente uma visão realista, que nos coloca na realidade de que vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Que muitas vezes não há como contornarmos os momentos de tristezas nas nossas vidas, e que temos que passar pelo vale da sombra e da morte. Mas também nos ensina que não devemos temer se Cristo de fato está conosco. No verso de número 24 do capítulo 2, depois de haver dito no início do livro que não fazia sentido dedicar sua vida ao trabalho, não fazia sentido dedicar sua vida ao prazer, não fazia sentido dedicar sua vida à busca pelo conhecimento, e então questionando a si mesmo o que faz sentido nesta vida terrena, ele diz no verso 24 do capítulo 2, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Verso 25, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A única e verdadeira alegria só pode ser encontrada em Deus. A única e verdadeira salvação do maior problema da humanidade, que é o pecado, só pode ser encontrado na pessoa de Cristo, o Filho de Deus encarnado. A nossa esperança está no dia em que Cristo virá a este mundo resgatar completamente a sua igreja. Ou antes deste dia, no dia em que nós estaremos diante de Deus, ao findar a nossa vida, diante do nosso Salvador, se de fato cremos que Ele nos salvou, que Ele veio a este mundo dar a sua vida em favor de nós, temos esta esperança de um dia podermos viver plenamente felizes na presença do nosso soberano Deus e Criador. Mas enquanto este momento não chega, estamos aqui neste mundo. A oração de Cristo ao Pai foi, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos aqui um papel, nós temos aqui ensinos a receber, nós temos aqui coisas a compreender com respeito ao nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento entre nós, nosso relacionamento com a criação, com a natureza. Enquanto não chegar o momento em que seremos apresentados perfeitos diante do Pai, passaremos por diversas tribulações, passaremos por dificuldades, passaremos por tristezas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a como lidar com estas tristezas, a como lidar com os momentos de tribulação e como extrair deles ensinamentos para a nossa vida, a como crescermos nos momentos, passando pelos momentos de tribulação. Este talvez seja o maior propósito do livro de Eclesiastes. Um livro escrito como se de um pai para um filho, como se de alguém sábio, que viveu bastante tempo, que sabe como a vida é e está preparando os seus pequeninos para trilharem o seu caminho nesta vida sem grandes dificuldades, se de fato eles atentarem e abrirem os seus ouvidos para as palavras de sabedoria que o autor tem aqui a nos transmitir. Uma dessas palavras nós lemos no texto de Eclesiastes capítulo 7, verso 1 ao 6. E eu gostaria então de extrair alguns ensinamentos práticos para nós a partir deste texto. Este texto ele pode ser dividido em 4 partes, 4 pontos que se iniciam nos versículos cuja primeira palavra aqui na nossa tradução é melhor. Verso 1 diz que melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Verso 3, melhor é a mágoa do que o riso. E o verso 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. O que o autor de Eclesiastes aqui está nos mostrando, então, são 2 realidades.
São dois caminhos. Ele diz, há isto e há aquilo. E eu recomendo a você, melhor é seguir por este caminho. Melhor é compreender isto do que andar por aquilo. O primeiro ponto, então, que ele diz no verso 1 é, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. O unguento aqui pode ser qualquer tipo de óleo usado no corpo como instrumento de unção, de cura medicinal ou até como um perfume, um bálsamo. E o significado, ou os 3 significados que podemos extrair desta palavra unguento, deste utensílio, deste óleo sobre o corpo é, primeiro, ele pode significar riquezas. O óleo, na época do Antigo Testamento, este em particular, era extremamente caro, né? O bálsamo era um artigo de luxo. E somente as famílias ricas podiam fazer uso corriqueiro de algo tão caro assim. Então isso pode nos representar o melhor que o mundo tem a nos oferecer em questões de riqueza, de bens pessoais, de bens materiais. O segundo significado que podemos extrair é o de grande prazer. O cheiro, a fragrância do bálsamo era algo extremamente gostoso ao olfato. E então havia grande prazer em encontrar-se com alguém que estava ali exalando este grande perfume. O próprio fato de você ser esta pessoa que por onde passava exalava externamente este perfume trazia a si mesmo grande prazer. E por fim, pode significar também a honra entre os homens. Porque as figuras de maior autoridade no meio da sociedade judaica eram ungidas por meio do óleo. E tudo isto que o óleo significa, o que o autor dos Eclesiastes está nos dizendo aqui, melhor do que riquezas, melhor do que prazeres, melhor do que a honra dos homens é a boa fama. Em outras palavras, melhor do que tudo o que você manifesta externamente na sua vida, é o que você carrega dentro do seu coração. É o seu nome, é a sua honra diante dos homens e diante de Deus. Nós temos uma prova bíblica, nós temos um exemplo literal desta verdade em Mateus capítulo 26, verso de número 13. Mateus capítulo 26. A partir do verso 6, diz, Mateus 26, verso 6, diz que na ocasião Jesus estava em Betânia, em casa de seu irmão o leproso. E no verso 7 diz que aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Os discípulos, vendo isso, eles se indignaram. E a justificativa deles, no verso 9, é: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Em outras instâncias deste texto, nos evangelhos paralelos, vemos que quem disse essas palavras foi Judas. E então percebemos que a intenção deste discípulo em particular não tinha nada a ver com pobres, mas ele estava achando um grande desperdício, algo tão caro, algo que custava meses de um salário de um trabalhador comum ser desperdiçado em um instante sobre a cabeça de uma pessoa. Mas a resposta de Cristo, no verso número 10, é: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. O que compreendemos, lendo todos os evangelhos, é que nem os discípulos de Cristo, as pessoas mais próximas dele, haviam compreendido antes
da sua morte e ressurreição, o seu real propósito, o verdadeiro reino de Deus. Eles ainda achavam que a salvação, que o resgate de Cristo seria num reino humano. Seria o livramento do jugo do Império Romano e tornar novamente Israel uma potência. Mas o reino de Cristo não era deste mundo. O reino de Cristo era um reino celestial. Ele por diversas vezes havia dito que cabia a ele dar a sua vida e resgatá-la a si mesmo de novo. E os discípulos não entenderam isso. Mas algumas pessoas, no decorrer do ministério de Cristo, demonstraram ter esta compreensão de que Jesus era este Salvador celestial. Esta mulher demonstrou ter esta compreensão de que o propósito de Cristo ali estava sendo o de entregar a sua vida em favor do seu povo. E por causa desta atitude, por ela ter sacrificado um bem tão precioso em honra ao seu Salvador, o verso 13 nos diz Jesus: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que esta mulher recebeu de Cristo foi honra. E esta honra é perpetuada até os dias de hoje. Cada vez que esta palavra de Deus é lida nas nossas devocionais, nas palestras e nos sermões que ouvimos na igreja, a honra, a boa fama, vale mais do que o unguento precioso. O que carregamos dentro de nós é muito mais importante do que aquilo que manifestamos externamente. As aparências enganam. Isto, de fato, é um ensinamento muito importante para nós. Mas entendemos que o propósito do autor de Eclesiastes aqui é apresentar a nós um fato, uma realidade que fosse palpável à nossa compreensão, para que a partir dela ilustrar aquilo que ele vai querer dizer na continuidade dos versos. O que ele já introduz, inclusive, ainda no versículo 1, quando ele diz: o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. E já devemos trazer em mente que o princípio aqui apresentado por ele é o contraste entre aquilo que é manifesto externamente e aquilo que trazemos dentro de nós. Aquilo que é só ilusão e aquilo que de fato é uma realidade. Aquilo que só os homens enxergam e aquilo que Deus enxerga no íntimo do nosso coração. A partir do verso 2, então, e a partir do segundo ponto, o autor de Eclesiastes vai elaborar esta ideia. Ele diz no verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E depois ele vai dizer o motivo: pois naquela, ou seja, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ele está falando aqui de aparências. Então, quando ele diz casa onde há luto e casa onde há banquete, ele está se referindo a um lugar onde há grande pranto, tristeza, e um lugar onde há só prazer e alegria. O que o autor nos diz é que melhor é estar na casa onde há pranto, na casa onde há luto, na casa onde há morte, do que na casa onde há festa, prazer, alegria. Por que ele nos fala isto? E como podemos nós compreender algo que é tão contrário ao nosso bom senso? Ora, não é muito melhor para nós estarmos alegres do que estarmos tristes? Diga-se de passagem que ele não está dizendo aqui que é errado estar na casa onde há um banquete. É lícito estarmos tanto na casa onde há luto quanto na casa onde há banquete. Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto festejou em um casamento em Caná da Galileia, quanto chorou no enterro de seu amigo em Betânia. Em ambos os lugares, Cristo esteve. Em ambas as circunstâncias, Cristo vivenciou-as. Mas o que Salomão, que é considerado o autor de Eclesiastes, nos leva a considerar é que
nós não vivemos em um mundo equilibrado. Nosso mundo ele é desequilibrado por causa do pecado. Nós temos a tendência de deixar o nosso coração se cauterizar. Nós temos a tendência de nos esquecermos daquilo que realmente importa. Não há problema nenhum estarmos na casa onde há banquete, onde há alegria, mas quantas vezes a alegria, o prazer nos afasta das coisas dos céus, das coisas do reino? Quantas vezes o excesso de alegria nos afasta de Deus? Quando as coisas vão bem, quando tudo está em paz, quantas das vezes nós lembramos de Deus, de agradecê-lo por tudo de bem que Ele tem feito? Quantas das vezes nós reconhecemos que todo o bem que chegou até nós vem das mãos de Deus? Mas qual é o momento de tristeza, o momento de sofrimento, em que nós, em primeiro lugar, não pensamos em Deus? Não pensamos no nosso relacionamento com Deus. Não pensamos em como até então, talvez estivéssemos distantes ou nos afastando do nosso Senhor. E diante de um momento de grande tribulação, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso erro, suplicamos a Deus por perdão, nos arrependemos e então aprendemos com isto. E buscamos no futuro não mais estarmos nesta mesma situação, em que em momentos de alegria e de prazer nos esquecemos de Deus. Mas nós só entendemos isso porque passamos pela tribulação, porque passamos pela tristeza, porque o momento de luto nos levou a pensar em como estava nossa situação espiritual com Deus. Há dois ensinos aqui, portanto, que o autor de Eclesiastes nos apresenta. Primeiro, a morte é o fim de todo ser humano. A nossa vida aqui, neste mundo, ela tem um fim. E muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse uma realidade. Especialmente o jovem, ele acredita que ele viverá para sempre. Ele não se preocupa com a sua saúde, ele não se preocupa com o seu bem-estar físico, ele não se preocupa muitas vezes com a sua segurança. Ele comete loucuras, como se ele fosse eterno neste mundo, como se ele fosse invulnerável. E só no fim de sua vida, muitas vezes, ele colherá os frutos da sua despreocupação, as dores do seu corpo, os sofrimentos que lhe causou a sua falta de sabedoria, lhe mostrará que de fato ele não é assim tão invulnerável quanto ele pensava. E quando nos deparamos com a morte, quando nos deparamos com o fim da nossa vida, é quando começamos a pensar o que temos feito do tempo que já tivemos aqui e do tempo que ainda teremos. Um dia isto tudo terminará. Um dia estaremos diante de Deus com nossas decisões formadas. Aquilo que fizemos já estará feito. Aquilo que deixamos de fazer, não teremos mais chance de fazê-lo. E como estaremos diante do Senhor deste mundo? Diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. Diante disto, devemos pensar nestas verdades. E a segunda coisa que isso nos ensina é exatamente isto, que os vivos precisam levar isto em consideração. A mensagem que é ouvida no momento triste que é um velório, a passagem de um ente querido desta para outra vida, não é pregada para aquele que se foi. Mas as mensagens nestas ocasiões são pregadas para aqueles que ainda aqui estão, que se depararam com isto e estão cogitando dentro de suas mentes o que tem feito de suas vidas. E então a palavra de Deus serve como orientação para que diante disso passemos a tomar as decisões corretas, passemos a lidar com os problemas da nossa vida e não continuarmos a fugir da realidade que é o pecado, da realidade que é a nossa inimizade com Deus, se ainda não cremos no nome santo de Cristo Jesus. Os momentos de tristeza é o que o autor de Eclesiastes aqui nos diz, são mais úteis, são mais
edificantes, nos trazem maior sabedoria do que os momentos de alegria. Partindo então para o verso de número 3, o terceiro ponto: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Lá em Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14, verso de número 13. Provérbios 14, verso 13, nos diz assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quando aparentamos estarmos alegres, quando a visão externa que temos de alguém é que aquela pessoa está realmente alegre, feliz, será que podemos de fato crer que internamente, que no seu coração tudo vai tão bem quanto parece? Quando nós demonstramos às pessoas que estamos alegres, será que de fato isso é uma representação sincera daquilo que carregamos dentro do nosso coração? Podemos ilustrar isso da seguinte forma: quando cumprimentamos as pessoas e elas nos perguntam, está tudo bem? A nossa tendência é responder como uma reação social natural: sim, tudo bem. E com você? Comigo tudo bem também. Mas tudo é uma palavra tão forte. Eu costumo dizer que tudo é muita coisa. Como é que tudo pode estar bem conosco? Absolutamente tudo. É claro que quando alguém nos chega cumprimentando desta forma, ele não quer saber sobre o pior que estamos passando na nossa vida. Ele não quer ouvir todas as nossas mazelas. E isso muitas vezes é algo triste. Porque as pessoas não estão preocupadas com os problemas umas das outras, uns dos outros. Mas querem tão somente seguir protocolos sociais. E quando alguém não entende o protocolo, começa a falar, olha, minha vida está desse jeito e tal, você já começa a dar um perdido. Puxa vida, eu preciso ir lá fazer tal coisa. Porque você não consegue lidar com os seus problemas. Como que você vai ter condições de tratar com problemas de outras pessoas? Mas isso só estou dizendo para ilustrar que muitas vezes não somos sinceros conosco mesmos. Muitas vezes não demonstramos aquilo que de fato carregamos no nosso coração. E o que o autor de Eclesiastes aqui nos diz que a mágoa é melhor do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando nós reconhecemos para nós mesmos a nossa tristeza, quando nós reconhecemos que de fato as coisas não estão bem e começamos a pensar nisto, nós temos a oportunidade de tratar daquilo que tem nos entristecido. Quando nós somos sinceros com aqueles que nos são próximos de que de fato as coisas não vão bem na nossa vida, nós estamos abrindo uma oportunidade de aquela pessoa poder nos auxiliar com as nossas dificuldades. Isso que acabei de falar é uma realidade. E eu generalizei, mas não é sempre que alguém tratará com desprezo os seus problemas. Muitas vezes alguém pergunta, realmente querendo saber, como eu posso ajudar este irmão, que eu pressenti de longe que não está passando bem. E se nós nos abrirmos com os nossos irmãos, com aqueles que nos são próximos, com os membros da família da fé, e não com qualquer um que encontramos pelo caminho, nós temos a oportunidade de termos os nossos problemas, se não solucionados, pelo menos compartilhados, para aqueles que também estão passando por problemas diferentes, ou pelos mesmos problemas, mas que podem muitas vezes nos dar uma palavra de ânimo. Eclesiastes nos lembra do nosso real estado de pecado. Se você vive muito feliz, talvez você não esteja parando para ver a influência que o pecado tem trazido à sua vida. Muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que não queríamos fazer. É o que Paulo diz, esmurra o seu próprio corpo para que ao invés de
Ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que não queria estava constantemente diante dele. E isto é algo que nos traz bastante tristeza, que nos traz uma mágoa terrível, constantemente nos pegarmos entristecendo aquele que é o objeto maior do nosso amor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eclesiastes nos traz a realidade de que vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, em que vivemos em uma vida que, embora já tenha sido salva e justificada em Cristo, ainda está debaixo da influência momentânea, mas ainda está debaixo da influência do pecado. E a tristeza é o primeiro passo para o reconhecimento de que há um problema, de que esse problema precisa ser solucionado. A tristeza, a mágoa, ela nos ensina humildade. A mágoa nos ensina desapego deste mundo. A mágoa nos ensina sincero arrependimento e nos ensina a sermos responsáveis, a não mais termos que lidar com esses momentos em que nos pegamos entristecendo o nosso Deus. Como fazer para que não mais pequemos? Como nos conhecer a nós mesmos, saber quais são as nossas falhas, as nossas fraquezas e trabalhar para que isso não mais aconteça? Se eu não tenho lido a Bíblia constantemente, eu preciso trabalhar para que eu tenha um momento reservado do meu dia para que eu faça aquilo com disciplina. Se eu não tenho orado como deveria, eu preciso me disciplinar, eu preciso me corrigir, eu preciso saber o que na minha vida tem entristecido a Deus. E isto deve me entristecer. E esta tristeza deve me levar a me humilhar diante de Deus, a me desapegar das coisas deste mundo que tem me feito esquecer das coisas do reino, a me arrepender do meu pecado e a buscar ser mais responsável. Muitos momentos de aprendizado diante da palavra de Deus são momentos tristes. Vou citar só uma ilustração e peço que os irmãos não me levem a mal, mas dois extremos. Quais foram as pregações que mais tocaram no seu coração? Aquela pregação que no seu término, no seu encerramento, você levantou do seu banco, cumprimentou os seus irmãos, foi para a sua casa, e na segunda-feira, se sua vida dependesse de você lembrar do tema daquela pregação, você estaria perdido. Ou aquela pregação, que ao término dela, você não conseguiu levantar imediatamente do banco, de tão triste, de tão emocionado, talvez aos prantos, tendo compreendido aquilo que você acabou de ouvir e como você não está aos pés do amor, da graça, da soberania, como você precisa tomar uma atitude diante de tudo aquilo que você já ouviu. Aqui eu citei dois extremos. E não é sempre um caso ou outro caso. Nós estamos sempre andando no meio termo. Mas aquilo que nos move a mudar é também, ao mesmo tempo, aquilo que nos traz grande tristeza. Aquilo que nos, de fato, depara com o nosso pecado, com o pior que nós carregamos dentro de nós, com aquilo que entristece a Deus, é também a mesma coisa que nos entristece, que nos magoa, que nos derruba e que deve nos motivar. Não basta apenas nos entristecermos, mas isto é o começo, é o primeiro passo para que tomemos uma atitude. Aquele que vive na casa do banquete, aquele que sempre está buscando prazer, aquele que sempre está alegre e feliz e quer sempre estar mais alegre e feliz, quando ele vai reconhecer que há algo errado na sua vida. Quando ele vai estar disposto a se deparar com a realidade do pecado, e quando ele vai querer mudar, isto dificilmente ou nunca acontecerá. E é por isso que o autor de Eclesiastes nos está mostrando que melhor é a casa onde há luto, melhor é a mágoa, do que a casa onde há banquete, do que o riso. É em meio à tristeza que crescemos em sabedoria. E o que podemos aprender nos momentos de festa? Depois, no verso número 4, ele vai falar sobre o coração dos sábios e o coração do insensato. O coração do sábio é aquele que está no luto.
Como você se sente quando você está com alguém, preparando-se para ir num evento, num lugar, e você quer muito que aquela pessoa esteja lá com você, e você está ali compartilhando aqueles momentos de expectativa com aquela pessoa, e alguns dias antes acontece um acidente e ela não vai poder estar lá. Mas você ainda pode estar, e você vai, mas aquela pessoa fica. Você está lá, naquele evento, você está lá na festa, mas a sua mente não está ali. A sua mente ficou atrás, com aquela pessoa que não pôde estar. Você está ali no meio da festa, no meio de um momento de alegria, mas a sua mente está na tristeza. A sua mente está numa realidade que para muitos não é aparente, de que uma pessoa que ali queria estar, não estava. E aquilo tira você daquele ambiente. O coração do sábio é aquele que não importa onde ele esteja, ele está meditando no sentido da vida. Ele está meditando naquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. Ele está meditando na realidade do seu pecado. Ele está reconhecendo que nem sempre ele vai agradar a Deus. E ele então age a partir desta realidade. Ele busca não se esquecer disto. Ele mede suas ações, ele mede as suas palavras. Ele não se deixa à mercê do seu impulso, porque ele sabe que o seu impulso levará a pecar. Em contrapartida, o coração do insensato está na casa da alegria, mesmo em momentos de grande seriedade, mesmo até no momento de culto, digamos assim, dentro da igreja, a mente do insensato não está aqui. Ela está pensando no último episódio da série que ela ainda não pôde ver, na última fase do jogo que ainda não pôde passar, naquele grande evento que ela está programando ir, enfim, pensando em tantas coisas, longe, distante do momento de seriedade, do momento de culto, do momento de adoração. Não quer dizer que seja ilícito você assistir uma série, ou você jogar um jogo, ou você ter eventos, viagens, mas isso não pode tomar a prioridade. Isso não pode estar constantemente na nossa mente, não pode ser o centro da nossa atenção. Deus tem que ser o centro da nossa atenção. E por fim, o verso de número 5, ele encerra, depois de dizer tudo isto, dizendo que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É muito bom ouvir uma pessoa sábia, ouvir os ensinamentos que ela tem a nos transmitir, ouvir a visão de mundo que ela tem, perceber a sabedoria dela em tudo aquilo que ela diz. Mas quando ela começa a falar a respeito da nossa vida, quando ela começa a nos acusar dos nossos erros e das nossas falhas, aí a história é diferente. Aí você se sente mal, aí você não está tão disposto a ouvir aquilo que este grande sábio tem ali dizer. O que o autor de Eclesiastes diz é que melhor é ouvir a repreensão do sábio. É melhor ouvir uma palavra dura daquele que você sabe que viveu grande parte de sua vida debaixo da lei do Senhor, que tem grandes ensinamentos a nos transmitir, do que você ouvir a canção do insensato, do que você ouvir o lisonjeio daquela pessoa tola, do que você ouvir as manifestações engraçadinhas de uma pessoa que não está preocupado tanto com você quanto está aquele que está disposto a lhe repreender quando você erra para te corrigir. Em Provérbios capítulo de número 6, verso número 23, Provérbios capítulo 6, verso 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Há um salmo que o salmista diz: quem é que pode discernir as próprias faltas? E ele roga a Deus dizendo: absolve-me das que me são ocultas. Você não conhece a sua própria vida. Você não conhece a si mesmo. Você está sob uma perspectiva que não permite olhar para si mesmo, muitas vezes, e ver o que você está fazendo de certo ou de errado. Nós dependemos das outras pessoas
Nós dependemos das pessoas que chegam até nós e nos trazem críticas, se estas críticas são de fato construtivas. E o texto nos diz que a repreensão do sábio é boa, mas a repreensão em si, se ela for boa, ela não precisa vir de alguém sábio. Se alguém chega para você e o critica, mesmo que com intenção negativa, o sábio é aquele que, ao invés de pensar em quem está lhe dizendo, ele para antes para pensar no que está sendo dito. Será que isso de fato é verdade? Não importando qual seja a intenção desta pessoa, será que eu devo aplicar isso na minha vida e mudar com base nesta realidade? A repreensão do sábio é algo firme e duradouro. É algo que carregaremos para o resto de nossa vida se a acatarmos. A canção do insensato é algo instável e passageiro. Nos traz uma alegria, um prazer momentâneo, mas depois desaparece. É isso que ele ilustra no final deste texto, no verso número 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. O espinho, como a lenha, era um meio de adquirir fogo para preparar alimentos. Mas diferente da lenha, o espinho era algo que queimava rápido. Num instante você acendia, no outro instante ele já havia virado cinza. E ele só fazia barulho, ele crepitava, ele estalava. Dava para você saber de longe que tinha ali um espinho sendo queimado, mas em um instante aquilo havia sumido. Os prazeres desta vida são como o crepitar de espinhos debaixo de uma panela. Eles são muito bons enquanto estamos ali os vivendo, mas eles são passageiros. Se buscamos fugir dos nossos problemas por meio dos prazeres que este mundo nos dá, constantemente estaremos de novo nos deparando com os mesmos problemas. Mais uma vez estaremos de novo tendo de fugir deles e mais uma vez nos entramos em um ciclo vicioso, buscando prazeres sobre prazeres, adquirindo vícios na nossa vida que não somos capazes de abrir mão, porque sem eles temos de nos temos de nos deparar com a triste realidade do nosso pecado. Do pecado que ainda não tratamos diante de Deus, mas que precisamos tratar se queremos de fato ser pessoas felizes neste mundo e no mundo por vir. Por fim, já concluindo nossa meditação, eu quero ler um último texto em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 21 e 25. Lucas capítulo 6, verso 21. O Senhor Jesus nos diz, Lucas 6, 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Verso número 25. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Não estranhem, irmãos, se a vida cristã é uma vida dura, é uma vida difícil, é uma vida que muitas vezes traz consigo tristezas. Porque bem-aventurados são os que hoje sentem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que hoje choram em Cristo, porque serão consolados. Choram por causa do seu pecado, choram por causa da injustiça, choram por causa da falta de amor, choram porque estão constantemente entristecendo o seu Senhor e Salvador, aquele mais importante da sua vida. Mas um dia, o pecado será vencido completamente. Ele já foi vencido. Mas um dia esta vitória será plenamente manifesta na nossa vida. Seremos santificados e glorificados com Cristo. E Ele é a nossa esperança. Ele é o único motivo verdadeiro de alegria para nós hoje e durante toda a eternidade. Não há nada neste mundo que possa nos trazer verdadeira felicidade, senão a mão de Deus nas nossas vidas, as suas bênçãos, o seu agir soberano sobre nós, a sua salvação, o seu perdão e a sua graça
sobre as nossas vidas. Se a nossa esperança se limita em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Nossa felicidade, de fato, está em Deus. Nossa esperança está em Deus. Mas ainda temos que lidar com as adversidades desta vida. Aquilo que é fruto do pecado. Aquilo que tem corrompido a cultura onde vivemos, a sociedade onde estamos, o mundo no qual habitamos. Lidamos com o pecado todos os dias da nossa vida. Como não vamos, muitas vezes, nos entristecer? Na verdade, o que o autor aqui nos diz neste texto hoje é que ele nos incentiva a lidarmos com a nossa tristeza. Não fuja da tristeza que o pecado causa no seu coração, mas busque entender os propósitos de Deus para a sua vida. Mais do que isso, porque os propósitos de Deus são tão elevados que nós não podemos compreendê-los muitas vezes, busque ter fé e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Creia na palavra do Senhor. Creia que Ele é a única e verdadeira fonte de alegria. Não gaste seu tempo, não gaste sua vida nos prazeres que este mundo tem a oferecer. Não creia, nem por um momento, que você como cristão pode ter um pé nos prazeres deste mundo e um pé numa vida santa dentro da igreja. Não há compactuação, não há amizade entre o reino dos céus e o reino deste mundo. Você, como cristão, muitas vezes terá que se sacrificar. Que sacrificar prazeres na sua vida, lícitos e ilícitos. Os ilícitos, não preciso nem dizer porquê, mas às vezes prazeres lícitos, que você sabe que tem te afastado de Deus, que outras pessoas têm feito, e elas podem, porque elas têm medida. Mas nós, em alguns casos, não podemos colocar medida em certas coisas, em certos prazeres que têm nos afastado de Deus. Vícios que têm nos atacado a consciência, nos tirado a paz e que devem ser sacrificados diante do altar de Cristo. Os momentos de alegria, de fato, são quando vemos a mão de Deus agindo na nossa vida. Não podemos deixar, porém, que a tristeza nos afaste de Deus. Precisamos aprender com ela. Finalmente, para aplicarmos aquilo que acabamos de ouvir da palavra de Deus, uma boa reputação, a princípio, é mais importante do que tudo que o mundo pode oferecer. Aquilo que você carrega dentro de si, sua honra, sua palavra, que não é sua propriamente, mas que tem sido restaurada em você, a imagem de Deus, por meio do Evangelho, por meio da obra do Espírito Santo. Isto é mais importante do que qualquer honra, qualquer riqueza, qualquer prazer que este mundo tenha a oferecer. Não tenha medo de ir contra este mundo. Se as atitudes deste mundo vão contra a palavra de Deus que está no seu coração, seja testemunha viva, seja luz deste mundo, seja sal da terra, mesmo que o mundo o rejeite, mesmo que o mundo lhe odeie por isto, mas o nosso alvo, nosso foco tem que estar na pessoa de Cristo. Essa nossa vida na terra, esta vida não é e nunca será perfeita. O verdadeiro prazer, alegria, realização pessoal, satisfação plena não será alcançado nesta vida. Nesta vida teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, pois Cristo disse: eu venci o mundo. Cristo já venceu este mundo. E veja só que coisa extraordinária. Nós, muitas vezes, temos a escolha errada de fugirmos dos nossos problemas por meio de prazeres que afagam a nossa consciência. Nós não temos a escolha de não ter que lidar com esses problemas. Nós só podemos fugir deles por momentos. Mas Cristo, Ele não precisava ter passado por nada disso. Cristo não precisava ter que se humilhar a ponto de se colocar debaixo da lei, a ter que se limitar a esta existência, a ter que sofrer ao ver constantemente, dia a dia, o pecado do ser humano. Mas Ele quis sofrer. Ele quis vir a este mundo e viver esta vida de sofrimento e dar a sua vida em favor de nós por amor. Que este amor
nos constranja a vivermos uma vida digna do Evangelho que temos professado crer. Se de fato já cremos no Evangelho de Cristo. Não devemos fugir de nossos problemas, mas por meio da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo, aprender a enfrentá-los e corrigi-los, lidar com eles e evitar que estes problemas constranjam o nome de Cristo que carregamos na nossa vida, que nos afastem do nosso Deus, que esses problemas não nos afastem de Deus, mas que nos ensinem a confiar cada dia mais e mais nele. Precisamos, por fim, aprender a reconhecer que somos falhos, a reconhecer que temos errado e que devemos acatar a repreensão das pessoas, principalmente aos membros da família da fé. Que nós cresçamos mutuamente, uns com os outros, em sabedoria, em conhecimento da palavra, em fé, em amor. Que assim seja. Que Deus continue abençoando a sua igreja como tem feito até aqui. Que Deus nos ensine a nos alegrar nos momentos de grande tristeza, sabendo que as duas coisas podem sim andar juntas, se nós de fato entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele nos abençoe. Amém.